Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosin e esse é o nosso canal, o canal Apollo Fisioterapia. E o vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre capacidade residual funcional. Essa foi uma dúvida que me enviaram pelo meu Instagram, perguntando por que o ar não sai e por que fica ali a capacidade residual funcional. E eu vou tentar explicar para vocês com esse vídeo por que isso acontece. Se você também tem dúvida, me acompanha lá no Instagram, @professor Alexandre Ambrosin, ou então me manda aqui no YouTube mesmo, me manda nos comentários de algum vídeo do canal Apollo Fisioterapia que eu vou ter o maior prazer de tentar responder a sua dúvida, de você que é fisioterapeuta da área de respiratória ou você que é estudante da área de fisioterapia. Eu aproveito para pedir a sua ajuda. Você pode se inscrever no meu canal, você pode curtir os vídeos do canal Apollo Fisioterapia e você pode ainda compartilhar com os seus colegas aí de profissão, com os seus colegas da faculdade, para que a gente faça da fisioterapia cada dia melhor, beleza? Vamos então falar aí sobre capacidade residual funcional, como é que ela acontece, por que o ar não sai depois que eu chego na minha capacidade residual funcional. Bora lá então, pessoal. Você que já é inscrito no nosso canal, vamos então falar sobre capacidade residual funcional, por que ela existe. E você que ainda não é inscrito, vamos lá, dá uma força aí pra gente do canal Apollo Fisioterapia e se inscreve no nosso canal, tá bom? Então, inicialmente, para nós começarmos a nossa conversa aqui, né, para eu explicar isso para vocês, eu quero lembrá-los, né, quais são os volumes e capacidades pulmonares. Então eu vou mostrar aqui para vocês, a partir desse gráfico que eu estou apresentando aí para vocês, que nós temos aí volumes e capacidades e que isso depende de quão profundo eu respiro, né? Então nós estamos vendo aí no gráfico, eu vou apontar aí para vocês, deixa eu mostrar aqui, aí, prontinho, vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que nós estamos então, ó, nós temos a inspiração, a expiração, e toda vez que eu inspiro e expiro tranquilamente, nós estamos respirando um determinado volume. Esse volume nós chamamos de volume corrente. Se eu inspirar além daquele volume que eu acabei de definir aí com vocês, de volume, além do meu volume corrente, né, desse volume que eu acabei de definir, nós temos um volume chamado de volume de reserva inspiratória, e se eu expirar além desse volume que eu também estou respirando tranquilamente, eu vou estar expirando o volume, então, de reserva expiratória. Então, volume de reserva inspiratória, volume corrente e volume de reserva expiratória. E mesmo que eu expire totalmente, fazendo todo o esforço que eu puder aí para expirar, um volume corrente, um volume vai sobrar dentro do meu parênquima pulmonar, chamado esse volume de volume residual. A soma de de dois ou mais volumes pulmonares, eles vão dar origem aí ao que a gente chama de capacidades pulmonares. Então a gente já fez um vídeo, inclusive, mostrando essas capacidades, vou passar rapidamente aqui, mas a soma do volume de reserva ins e do volume corrente é a nossa capacidade inspiratória, a soma de todos os volumes, exceto o residual, é a capacidade vital, e a soma do volume de reserva expiratório e do volume residual é o que a gente vai discutir hoje, que é a capacidade residual funcional. E para terminar, nós temos aí a capacidade pulmonar total, que é a soma de todos os volumes pulmonares. Bom, a pergunta que se faz, né, quando a gente respira, uma coisa que a gente tem que ter claro, é que respirando tranquilamente, toda vez que eu inspiro e expiro, a inspiração ela acontece por meio da contração dos músculos respiratórios. Quando eu expiro, a gente precisa lembrar que a minha expiração é passiva. Né? E não é por acaso que o nosso esqueminha aqui, né, o nosso gráfico, nós construímos um gráfico onde a onda, né, esse gráfico, ele para sempre na mesma posição. Não é por acaso. Por que não é por acaso? Porque neste ponto é até onde a expiração é passiva. Caso eu queira, né, expirar o meu volume de reserva exalatório, expiratório, eu preciso, mais uma vez, assim como eu fiz para inspirar, eu preciso fazer esforço, eu preciso gastar energia. Então aqui, a partir daqui, então, o volume de reserva expiratório, ele só vai ser expirado se eu tiver ação muscular.
Assim como se eu inspirar além do meu volume corrente, eu preciso fazer contração muscular também. O detalhe é que o ponto, né, o ponto de equilíbrio que a gente vai discutir aí para entender a capacidade residual funcional, ele é exatamente aqui, ó. Então, o ponto de equilíbrio, onde eu tenho equilíbrios de força, que a gente vai ver isso aí para frente do vídeo, esse ponto, ele é aqui, ó, é um equilíbrio de força. Portanto, para eu tirar qualquer sistema de equilíbrio, eu preciso do gasto de energia, eu preciso gastar energia, e nesse caso a energia muscular. E assim, quando você inspira, a gente sabe que esse ato, né, de inspirar, ele é um ato que vai gastar energia. E aí essa energia que se acumula, quando eu cesso a ação muscular, eu tenho a expiração. E a expiração, esse ato de expirar, do volume sair, ele é um ato passivo. Quando eu quero tirar esse ponto de equilíbrio mais uma vez, aí então eu tenho que novamente, agora como eu disse anteriormente, gastar energia. Preciso de ação muscular. Bom, para a gente entender melhor tudo isso que eu estou falando, né, eu trago aqui para vocês uma imagem que é do livro do John West, que é o livro de fisiologia do John West, onde a gente pode perceber aí, né, ao comparar essas duas imagens, onde o John West compara para nós como que estariam as pressões num pulmão normal e como estariam as pressões no pneumotórax. O que eu trouxe aqui, por que eu trouxe essa imagem? Eu trouxe essa imagem especialmente para a gente olhar para essas setas aqui. Ó. Essas setas onde representam que essa linha cheia de fora é o gradil costal, essa linha mais fina de dentro é o parênquima pulmonar, né, a pleura visceral e pleura parietal, e entre essas pleuras nós estamos vendo aqui que existe uma pressão negativa. O que acontece é que essa pressão negativa ela vai ocorrer por conta da propriedade mecânica do gradil costal e da propriedade mecânica do parênquima pulmonar. Em outras palavras, da propriedade elástica do gradil costal e elástica do parênquima pulmonar. E a gente vê aí no esqueminha, né, nesse esquema normal, que nós temos a propriedade elástica do gradil costal é uma propriedade de tração. Ele traciona. Essa é a ideia. Ele vai ter a tendência de tracionar. Então, olhando aqui para o vídeo, né, ó, eu estou fazendo um movimento de tração para fora. E o parênquima pulmonar, em comparação, ele vai ter, em oposição, retração. Ele vai ter uma capacidade de retração. Ambos são elásticos, mas um de tração e o outro de retração. Lembrando que, se você então tem uma força puxando para um lado e uma força puxando para o outro, e essas forças forem de mesma intensidade, mesma magnitude, nós teremos equilíbrios dessas duas forças. E o equilíbrio dessas duas forças é aquele ponto em que na imagem anterior eu mostrei para vocês que a gente para o volume corrente ali. É ali onde eu tenho o equilíbrio da tração e da retração. Todo corpo elástico, né, que nós estamos aqui falando que o gradil costal e o parênquima pulmonar, eles são elásticos. Todo corpo elástico, ele vai ter a propriedade, o que é um corpo com propriedade elástica? Ele, ao ser deformado, ele pode ser deformado por uma força, mas ele retorna para a posição anterior assim que essa força se cessa. Né? Obviamente, se eu não romper essa propriedade elástica, né? Se eu não ultrapassar a capacidade dele se distender, por exemplo. Então, a gente olhando para essa imagem que eu apresento aí para vocês, a gente começa a observar e a gente pode deduzir que o próprio parênquima pulmonar, no momento em que eu inspiro, ele é um antagonista da inspiração. Ele não quer distender, ele vai tentar retrair, ele quer voltar à posição. Em contrapartida, o nosso pulmão, o nosso gradil costal, ele tem uma propriedade de tração, ele quer expandir. Então, se nós pegássemos aqui o arcabouço torácico, né, pegássemos o tórax, nós vamos e despirmos esse tórax de todo o tecido, de tudo, só pegarmos mesmo a parte esquelética, nós teríamos um tórax que vai armar. A tendência dele é tracionar, armar. E se eu retirar o pulmão de um paciente, ou mesmo olhando aqui para a imagem, a gente tem aqui ó,
um parênquima pulmonar, qual vai ser a tendência do parênquima pulmonar a hora que ele desliga, a hora que ele desconecta ali as pleuras, né? A gente perde essa conexão de pleura parietal e visceral. O parênquima pulmonar ele tende a retrair, colabar, né? Então nós podemos dizer que os dois componentes, torácico e parênquima, eles são componentes que vão aí determinar esse ponto de equilíbrio, porque eles se opõem, eles têm forças opostas. E aí, mais uma vez, né, e aí eu acho que essa é a imagem da fisiologia aí, né, que o livro do John West também nos traz, que vai explicar como é que é essa propriedade aí, como que as propriedades torácicas torácicas e do parênquima, elas se interrelacionam. Então, para vocês entenderem, para a gente poder entender junto aqui, né, observem, né, então eu tenho numa linha pontilhada aqui, ó, eu tenho representado uma relação, né, conforme eu vou chegando à minha porcentagem da capacidade vital, lembrando então que aqui embaixo eu teria o volume residual. Então a capacidade vital eu tenho representado aqui, ó, capacidade vital e uma relação que eu tenho com a pressão, onde eu tenho representado o gradil costal. Por um outro lado, eu tenho aqui também representado, né, a minha propriedade elástica do parênquima pulmonar, então do pulmão aqui, ó, do lung, do pulmão, ó, né? E aqui nesta linha pontilhada na horizontal é onde nós teríamos acontecendo o meu volume corrente, a minha respiração corrente. Né? Então vocês observem que exatamente, né, quando você junta essa linha cheia, é quando eu junto as duas propriedades pulmonares e torácicas, e ao juntar as propriedades pulmonares e torácicas, eu tenho exatamente aqui acontecendo, né? É aqui que vai acontecer. Na pressão zero é onde vai acontecer o equilíbrio, né? Então vejam que o gradil costal ele tem uma força de tração, por isso que ele tem uma pressão negativa, ele traciona, e o parênquima pulmonar ele retrai, ele faz uma pressão que é mais positiva, ele retrai. Né? Lembrando que essa pressão, né, pelo esqueminha, ela está sendo medida aqui, ó, na via aérea, por isso que ela é uma pressão que eu vou ter positiva ou negativa aqui. Então vejam, olha onde então coincide esse ponto de equilíbrio, justamente na capacidade residual funcional, que é a soma do volume residual com a soma com o volume de reserva expiratória. Então vejam, para que eu consiga tirar esse ponto de equilíbrio, eu preciso gastar energia, eu preciso sair desse ponto aí. Então, para eu sair de pressão equilibrada, que é uma pressão zero, lembrando que se eu tenho uma diferença de pressão que é zero, isso significa que não há diferença, eu não tenho ar entrando nem saindo. No momento, então, que eu inspiro e que eu consigo mobilizar o gradil costal, eu trago e vou gerar volume, né? Então, conforme eu movimento o gradil costal e venço essa propriedade aqui, ó, venço a propriedade pulmonar, eu consigo gerar volume. E se eu quiser expirar, eu vou ter que vencer, ó, comprimir esse pulmão, fazer com que ele deprima mais, retraia mais. E para isso, então, eu tenho que também gastar energia. Então, resumindo, né? Essa dúvida, por que eu paro ali na capacidade residual funcional? Então a resposta é porque a força de tração e força de retração, então tração do gradil e retração do parênquima, elas entram em equilíbrio exatamente naquele ponto da capacidade residual funcional. É isso que define a capacidade residual funcional. No momento em que eu preciso soltar mais ar, eu preciso tirar esse ponto de equilíbrio. No momento em que eu preciso puxar o ar, ou seja, em volume corrente, eu tenho que gastar energia. Lembrando, então, o conceito da física, que ali eu tenho equilíbrios de força. Quando eu preciso tirar um sistema que está em equilíbrio de força, eu preciso gastar energia. E é isso que acontece, portanto, né, quando nós queremos ou inspirar ou nós queremos soltar além do meu volume corrente. Ok? Convido você de novo aí, então, a curtir os vídeos do canal Apollo Fisioterapia. Convido você também a compartilhar com a galera. E mais uma vez, eu espero que você tenha gostado dos vídeos que a gente faz aqui no canal Apollo Fisioterapia. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no nosso canal.